Tenho uma pergunta para você. Se você pudesse realizar algo que atualmente considera impossível, o que seria? Talvez fosse um ato em prol de Deus, algo que sente em seu coração como uma missão divina. Ou talvez, se tivesse a oportunidade de realizar algo aparentemente impossível, isso estaria relacionado a um desafio em um relacionamento. O que você desejaria que Deus realizasse nessa situação? Parece algo inatingível? Pois bem, tenho uma excelente notícia para você hoje. Deus deseja realizar o impossível em sua vida, pois você é o filho dele. Muitas pessoas que não têm fé em Deus ou desconhecem seu poder, conseguem realizar feitos grandiosos com frequência. Entretanto, é importante ressaltar que Deus não nos chama para realizar apenas grandes feitos, mas sim para enfrentar desafios impossíveis. Escutei algumas vezes a seguinte citação: Deus está em busca daqueles com quem Ele pode realizar o impossível. Que pena planejarmos apenas aquilo que podemos alcançar por nossos próprios meios. Esses argumentos diz que a fé não opera no reino do possível, pois não há glória para Deus em feitos que podem ser realizados apenas com recursos humanos. A fé começa quando o poder humano atinge seus limites. Quando você enfrenta o impossível, pode contar com o Deus do impossível. Nossa fé não é verdadeiramente testada até que Deus nos desafie a suportar o que parece insuportável, a fazer o que parece irracional e a esperar o que parece impossível. Se Deus for seu parceiro, você deve planejar feitos grandiosos e aparentemente impossíveis. Entendo que você possa pensar: irmão, essas são palavras de seres humanos. Pois bem, então considere também estas passagens bíblicas. Jeremias 22, versículo 17 nos lembra que Deus fez os céus e a terra com seu imenso poder, e nada é demasiado difícil para ele. Jeremias 32, versículo 27, declara que Deus é o Senhor, o Deus de toda a carne, e pergunta: haverá algo que seja impossível para mim? Mateus 19, versículo 26, por sua vez, nos ensina que com os recursos humanos, algumas coisas são impossíveis, mas para Deus, todas as coisas são possíveis. É interessante observar que muitas vezes deixamos de falar sobre o impossível, embora sirvamos ao Deus do impossível. Em algum momento de nossas vidas, já nos vimos com as costas contra a parede, sem saber qual caminho seguir, enfrentando situações que pareciam impossíveis. Podia parecer impossível passar por essas situações sem sofrimento ou dificuldades significativas. Podia parecer impossível superar problemas financeiros após um diagnóstico médico desafiador. Portanto, enfrentamos uma variedade de desafios. A primeira coisa que desejo destacar é que Jesus está ciente dessas circunstâncias que parecem aparentemente impossíveis. Não estou afirmando que sejam situações verdadeiramente impossíveis, mas sim que parecem dessa forma. Quando nos deparamos com essas dificuldades na vida, é comum perguntarmos: Senhor, o que devo fazer? No entanto, essa não é a pergunta certa. A pergunta adequada não é sobre o que você fará, mas sobre o que Deus fará. Nada é impossível quando Deus intervém de forma sobrenatural por meio do Senhor Jesus Cristo em nossa vida e circunstâncias. Se nos limitarmos a lidar com essas situações sozinhos, é provável que enfrentemos problemas. No entanto, ao permitirmos que Deus intervenha, ao reconhecê-lo e clamar por sua ajuda em nossas circunstâncias, Ele, movido por sua compaixão e amor, lidará com essas situações, não importa quão desafiadoras pareçam. Com frequência, questionamos por que as coisas não ocorrem conforme o planejado. Desejamos compreender, mas Deus não exige que entendamos. Ele espera que confiemos nele e clamemos por sua intervenção. Ele não deseja que confiemos em nossa própria compreensão. Em momentos de dificuldades no casamento, problemas de saúde, dificuldades financeiras, questões familiares ou qualquer outra situação, frequentemente nos perguntamos: como isso pode funcionar? Isso acontece porque buscamos entender como Deus resolverá a situação. Contudo, não somos obrigados a compreender o exato funcionamento da intervenção divina. Nossa fé não depende do entendimento de como Deus suprirá nossas necessidades. Somos chamados a confiar nele, a lançar nossas preocupações sobre ele e a buscar sua ajuda em áreas que parecem impossíveis de resolver. Deus nos auxilia em áreas da vida que nos parecem impossíveis, porque ele sabe que no futuro
enfrentaremos outras situações igualmente desafiadoras. Ele quer que olhemos para trás e lembremos das vezes em que realizou milagres em nossas vidas, fortalecendo nossa fé e confiança nele. Isso explica o motivo pelo qual, quando Jesus alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças, com poucos pães e peixes, sobraram 12 cestos cheios. Cada discípulo carregou consigo um cesto cheio, como um lembrete de que Deus é capaz de realizar milagres tão grandes que sobram bênçãos. Em Mateus 14, Jesus nos ensina uma importante lição por meio da história de Pedro caminhando sobre a água. A história começa em Mateus 14, versículo 22, quando Jesus ordena aos discípulos que entrem em um barco e sigam para o outro lado do mar, enquanto ele se retira para orar. Enquanto os discípulos navegavam, uma tempestade os atingiu. Eles se viram no meio do mar agitado, enfrentando ondas e ventos contrários. A situação era aterrorizante e deixava os discípulos apavorados. No entanto, na quarta vigília da noite, Jesus se aproximou deles, caminhando sobre a água. Quando os discípulos viram Jesus caminhando sobre o mar, ficaram aterrorizados, pensando que era um espírito. Eles gritaram de medo. No entanto, Jesus imediatamente lhes disse para não terem medo, pois ele estava ali. Pedro então pediu a Jesus para permitir que ele também caminhasse sobre a água em direção a ele. Jesus concordou, e Pedro saiu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Pedro caminhou sobre a água por um tempo, mas quando percebeu os fortes ventos, começou a afundar. Ele gritou por socorro, e Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou, repreendendo-o por sua falta de fé. Quando entraram no barco, os ventos cessaram. Agora alguns podem interpretar que Pedro falhou por perder a fé e começar a afundar. No entanto, lembre-se de que havia outros 11 discípulos no barco, que nunca tiveram a coragem de sair do barco e tentar caminhar sobre a água. Embora Pedro tenha enfrentado dificuldades e tenha começado a afundar, ele ainda teve a fé para dar um passo que os outros não ousaram dar. É importante compreender que falhar não significa necessariamente que estamos fora do caminho de Deus. Às vezes, falhar é o primeiro passo para descobrir a vontade de Deus em nossa vida. A falha pode nos ensinar lições valiosas e fortalecer nossa fé. Portanto, não deixe que o medo de falhar o impeça de dar passos de fé. No entanto, como podemos aplicar esses princípios em nossa própria vida? Primeiramente, precisamos buscar a Deus com fé para realizar o impossível. Devemos acreditar que Deus é capaz de realizar milagres e realizar obras extraordinárias. Devemos sonhar com o que Deus pode fazer em nossas vidas e estar dispostos a confiar nele para que isso aconteça. Além disso, não devemos nos deter diante do medo de fracassar. Falhar não é o fim da jornada. É apenas um passo em direção ao plano de Deus. Não devemos deixar o medo nos impedir de tomar medidas ousadas e confiar que Deus nos guiará. Também é fundamental lembrar que, quando confiamos totalmente em Deus, Ele tem um plano para nossas vidas, mesmo nas circunstâncias mais impossíveis. Ele nunca é pego de surpresa e sempre sabe como agir. Ele possui os recursos necessários e compreende a situação por completo. Portanto, não precisamos nos preocupar em entender todos os detalhes, mas sim em confiar que Deus tem um plano. Não subestimemos o que Deus pode realizar quando nos entregamos totalmente a Ele. Devemos ter uma fé infantil, confiando nele plenamente, e veremos como Ele pode operar milagres em nossas vidas. Meus amigos, não se esqueçam de deixar seu like e de se inscrever no canal. Assim vocês estarão sempre conosco em nossas reflexões. Fiquem com Deus, e que Ele nos abençoe. Amém.